Oh, aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, vou te confessar uma coisa. Toda vez que a gente sobe aqui, dá uma tremedeira nas pernas. E que bom que isso acontece, hein? Que o dia que a perna não tremer, você está por sua conta própria. O dia que você não tiver temor de estar ministrando a palavra, de estar subindo aqui para ministrar, é porque você cresceu demais. O Espírito Santo é que tem que conduzir nossa vida, amém, igreja? É sempre o Espírito Santo. A palavra diz que o caminho dele é perfeito, sempre perfeito. Hoje eu quero ministrar uma palavra que é bem forte. Numa das noites dessa semana, eu passei a noite em claro, porque parecia que eu estava sentado na cadeira e o Espírito Santo estava pregando para mim ali. E eu não conseguia dormir. Senhor, e eu tive que levantar e orar um pouco mais e tal, e aí, agora eu vou dormir, mas é tremendo, Deus é maravilhoso. Fala comigo, o poder da mente, olha aí, ó, renovada. Fala mais uma vez comigo, o poder da mente renovada. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá, vamos passear um pouquinho pela palavra. Amém, queridos? Quem achou que diga amém. Quem não achou, diga, espere por mim. Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Amém? Plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos um corpo, um ser trino. Amém? Por que trino? Nós possuímos 3 tipos de natureza. Espírito. Nós somos um espírito na nossa essência, nós possuímos uma mente, uma alma, e que habita num corpo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A mente comanda e influencia o nosso corpo, e o nosso espírito é quem tem contato direto com o Espírito de Deus. Amém? Ou espíritos malignos. O nosso corpo físico é só um escravo. Só isso. Ele é um escravo, ele executa o que está na mente. Se a sua mente for boa, bons frutos. Diga comigo. Se a minha mente tiver bons pensamentos, resultado, são boas atitudes, bons comportamentos, boa prosperidade, boa saúde, bons relacionamentos e bons frutos. Mas se a minha mente estiver mal assessorada, péssimo testemunho. Amém? Quem está entendendo? Eu quero fazer essa colocação primeiro, antes do nosso famoso Romanos capítulo 12. Você fala, mente renovada, você não vai ler Romanos capítulo 12, verso 2, calma aí. Fala para o seu irmão, espera mais um pouquinho. Esse homem espírito, alma e corpo, ele também se divide em 2 outras partes. O espírito morto, que é o homem natural. O que é um homem natural, pastor? Homem natural é aquela pessoa que não nasceu de novo. E aí o seu espírito é morto. O espírito que é o influenciador da mente, está morto, quem influencia a mente? E o corpo obedece. Eu descobri, lendo um texto em Efésios, abre lá comigo, Efésios capítulo 2, versos 1 e 3. Vamos lá rapidinho. Efésios 2, verso 1 e 3, 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo
o príncipe das potestades do ar. Olha só como é que está dizendo. Quando nós estávamos mortos, nós andávamos de que forma? Segundo o curso do mundo. Não estava saindo na live. Fazer igual o pastor Elis. A culpa não é minha. A culpa não é minha. É de alguém. Vamos ler novamente verso 1 do capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. Diga, andávamos. Diga para o seu irmão, você andava lá. Amém. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando Paulo fala que nós éramos filhos da ira, ele está sendo muito educado, está sendo muito bonzinho e misericordioso, que na realidade significa filho do diabo mesmo. Nós éramos como filhos do diabo, filhos da mentira, filhos da ira. Então a gente observa que o espírito morto do homem natural, ele recebe influências do mundo. Mas diga comigo, graças a Deus, que Ele nos vivificou. E agora nós temos um espírito vivo. Esse segundo ser, que a gente chama de, primeiro, o homem natural. O segundo, diga comigo, o homem carnal. Pastor, o que é o homem carnal? O homem carnal é o homem que nasceu de novo, aceitou Jesus, nasceu de novo, mas ele ainda não teve a sua mentalidade transformada. E aí esse ser, ele chora, ele vem para a igreja domingo de manhã, diz que não pode ir à noite, ou vem à noite, diz que não pode vir de manhã, ou vem domingo de manhã à noite, vem todos os dias, mas ele é altamente instável. Porque uma hora ele está aqui na igreja, recebendo a palavra, outra hora ele está lá fora, recebendo as influências do mundo. Então ele fica daquele alto, montanha-russa, altos e baixos, altos e baixos. Ele não teve a sua mentalidade transformada. E alguém fala assim, ó, cuidado que a coisa está feia lá fora. Ele já se tranca dentro de casa, se desespera, não posso mais sair porque está perigoso. Se alguém fala, tem uma epidemia, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ele não teve a mentalidade dele transformada. Quando você fala assim, você precisa perdoar. Ah, pastor, mas você não está na minha pele. Você não sabe o que foi feito comigo, a injustiça que foi feita comigo. Não é tão simples assim, não. Eu vou te falar um negócio. Perdoar significa você perdoar quando você está odiando. Não é quando você está amando. Quando você está amando, você não precisa perdoar. Concorda comigo? Perdoar significa eu não quero fazer. Eu não quero, mas eu submeto a minha carne ao que diz a palavra. É isso. Perdoar é isso. Eu perdoo, mas ele lá, eu cá. Sabe, certa vez, eu me lembrei de um episódio. Há uns 10 a 15 anos atrás, eu comprava muito equipamento para o estúdio com um importador. E aí eu tinha juntado uma boa grana para fazer uma obra muito grande lá, para construir o estúdio, na realidade. Era um valor muito alto. E aí apareceu uma oportunidade de equipamentos que estavam vindo dos Estados Unidos, assim, num preçaço, mas num preço maravilhoso. E esse amigo, que eu costumava comprar, me ofereceu. Julinho, está chegando o equipamento aí, assim assado, vai ficar só em tanto. Quer dizer, a metade do valor. O que eu pensei? Eu tenho esse dinheiro da obra guardado. E a obra já estava sendo feita. Eu tinha contratado uma empreiteira e tal. Eu vou comprar. E aí, como eu pago esse valor da obra em parcelas, vai entrando, eu vou pagando. Peguei o dinheiro todo da obra e
paguei. Moral da história. O equipamento nunca existiu. Era meu irmão, meu amigo. Eu tinha comprado muitas coisas, eu comprei com ele. Passou-se um ano. Passou um ano. Eu tive para ir na casa dele por várias vezes, até com polícia. Tipo assim, se ele não pagar, pega o que tem. Mas na última hora o Espírito Santo, ops, segura, não vai. Por várias vezes. Me chamaram de bobo, você é bobo, você não pode deixar isso assim e tal. Passou um ano e o Espírito Santo falou para mim num dia mais inusitado possível, chovendo muito, à noite, falou assim, levanta e vai lá. E aí eu fui, depois de um ano. Eu não contava mais com aquele equipamento, eu já tinha desgostado, a gente virou inimigo. Aí depois eu fui descobrir um monte de falcatruas dele e tal. Cheguei lá, chamei, ele me atendeu assustado, não tinha como fugir mais, né? Ele não esperava que eu chegasse. E aí nós sentamos, ele conversou por mais de uma hora. Tentou se explicar, e eu não dei uma palavra, porque dentro de mim tinha uma voz assim, fique calado. Fique calado. Mas eu quero falar, eu quero bater nele, eu quero saber o motivo. E ele tentou explicar. E por fim eu não falava nada, ele se levantou e falou assim, tu não vai falar nada? E aí eu me levantei, ele era bem magrinho, bem franzininho. Eu estava um pouquinho mais atlético. Ele era bem magrinho, que se eu olhasse para ele, eu acho que eu já derrubava. Ele levantou, você não vai falar nada, eu levantei. Eu me levantei, ele ficou assustado. E eu fiz assim. Eu te perdoo. Amém. Aí ele começou a chorar, chorou, enfim. Eu falei assim, olha, eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Dentro de 30 dias eu vou te pagar. Eu vou dar um jeito e vou te pagar. O que aconteceu? Dentro de 30 dias ele me pagou. Sabe o que aconteceu? Eu continuei comprando equipamento com ele. Deixa de ser bobo, pastor. Não, claro que eu tomei algumas precauções. Não, primeiro chega com a nota, depois eu te pago. Não, tá certo. Mas você entende que a palavra me diz, irmão, perdoe. Eu não perguntei se você quer ou não. Perdoa. E aí eu decido. Mas essa decisão do meu corpo, essa decisão, esse posicionamento, vai depender exclusivamente do que tiver aqui. Amém? Agora vamos falar do Espírito vivo. O Espírito vivo que habita em nós. É exatamente aquele homem que nasceu de novo. Ele tem a mentalidade dele sendo renovada diariamente, e a voz de Deus no interior dele, na mente dele, é mais forte do que a voz do mundo. Amém, igreja? Quem está entendendo? Abra comigo em Colossenses 3:2. Eu fiz uma definição aqui do que é carne. A carne é a força de uma mentalidade natural, presta atenção, uma mentalidade natural, controlando as ações do corpo do homem. Ou seja, eu vou te dar um conselho, cuidado com esses dois. Cuidado com o que está na tua mente, porque o que está aqui vai se refletir no que está aqui. Você já observou? Você já observou que você precisa sujeitar até mesmo o seu espírito para ele se alimentar? Não vai orar, não vai meditar na palavra, não, para você ver se ele se alimenta automaticamente. Alimenta. Alimenta, sim, do mundo. Se você não sujeitar você mesmo a se alimentar da palavra, a ter relacionamento com Deus diariamente, a todo tempo, orando 24 horas por dia, não é você ficar de joelho 24 horas, mas você está ligado em espírito com Deus o tempo inteiro. Se você não sujeitar a si próprio dessa forma, ele vai se autoalimentar.
Porque você pega um ônibus, sim ou não? Você vê o que não era para ver, quem está me entendendo? Você tem oportunidade de situações que não são muito lícitas, mas eu fui esperto, me dei bem, deu mole, eu me aproveitei, aleluia, Deus me abençoou, amém? Quem se lembra da Sky aqui? Sky. Pastor, que benção, pastor, aleluia. Que benção. Pastor, peguei um ponto da Sky, completaço. Só pago R$80. Plano completo, pastor. Mas como assim? Esse plano completo é 400, 500 reais? Não, Deus me abençoou. Por quê? O irmão lá da igreja comprou um plano completo, que tem 5 pontos. Eu moro 3 bairros depois, mas ele pegou um ponto dele e botou lá no meu. Aleluia, só pago 100. Aí eu perguntei para ele, e quando você tiver que fazer manutenção? Porque o que eu sei é que esses 5 pontos é para a casa do indivíduo, para o banheiro, para a cozinha, para a área de serviço, para o quarto, para a sala. Não é para ele distribuir. Seria uma boa hora você falar, fala Deus. Não é para ele distribuir para outros. Porque aí 5 ficam com um ponto completo, pagando 80 pila cada um. Pastor, tem uma internet boa agora lá na rua, R$30. Completo, ainda é completo, R$30. Você está entendendo como que a gente vai deixando se levar e vai sendo alimentado pelo sistema do mundo? Você não precisa chegar para a sua mente, para o seu corpo, ó, agora você vai se alimentar do mundo, hein? Presta atenção. Tem determinados programas que não são legais, mas você precisa ver para você... Não, ele se autoalimenta. Você expulsou um demônio de uma casa, limpou ela toda, se deixou vazia, ele vai voltar com mais 7. Tem um versículo que diz em Heresias 14, mente vazia... Você entende? Que a sua mentalidade... Você está pensando em quê? Não estou pensando em nada. Mentira, você está pensando em alguma coisa. Se você não sabe o que você está pensando, pode ter certeza que é maligno. Amém, igreja? Vamos voltar lá para o texto. Colossenses 3, verso 2, diz o seguinte: pense nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. O meu pensamento, a minha mentalidade, ela precisa estar totalmente sendo dirigido pelos pensamentos do alto. Pelos pensamentos que são bons. E é assim que a nossa vida precisa ser construída. Irmão, é uma decisão que a gente toma de construção. Eu preciso decidir construir a minha vida dessa forma. Entende? Não é porque agora eu aceitei Jesus, agora está tudo numa nice. Não. Ó, a partir do momento que acendeu aquela luzinha, puf, aceitou. Vai uma galera lá para perturbar ele agora. Que antes ele era nosso, agora passou para o outro lado, virou inimigo. Vai lá. Aceitou Jesus, irmão? Pode ter certeza que você ganhou um monte de amigo, muito mais amigo, mas tem uns inimigos também que vão te perturbar mais um pouco. Então a sua mentalidade precisa estar sempre voltada em Deus, sempre na palavra. A palavra é a bússola da nossa vida. Se você não tem a palavra, você fica perdido. E vou te falar, um camarada perdido, a tendência dele era sempre ir para o buraco. Dificilmente ele acha o caminho, ou quase impossivelmente ele acha o caminho. A tendência sempre é buraco. É sempre ficar à deriva. Já viu aquela pessoa que fica rodando? Hoje ele está aqui, e aí está muito bem, está na bênção, mas o pastor falou uma palavra que confrontou. Esse pastor não é de Deus. Não, estou fora. Vou para uma outra igreja ali, que ali é só bênção. É só... Aí daí a 6 meses, o pastor falou uma palavra lá que não bateu no coração dela do jeito que ela queria. Ela corre para outra, ela vai. De 5 em 5 vezes ela vai voltar aqui. Porque ela fica rodando. Ela é inconstante. Ela aceitou Jesus, ela nasceu de novo, mas a mente dela ainda não foi transformada. Quem está entendendo? O Kenneth conta uma história de uma senhora que trabalhava na casa de uma família rica.
uma família bem rica, e ela trabalhou lá por muitos anos, muitos anos e muitos anos. E essa família, esse casal, não tinham parentes, não tinham herdeiros. E eles morreram. E essa mulher voltou para a casinha dela. Ela era bem pobre. E passaram-se 15 anos. Um bom tempo ela deixou de ir na igreja por um período e o pastor preocupou. O pastor foi visitá-la. E ela estava bem doente. O pastor ficou até assustado com aquela pobreza tal. Mas uma coisa chamou a atenção dele, porque ele viu na parede um quadro emoldurado lá. E falou assim: irmã, que documento é aquele? Ah, pastor, não mexe nisso não, porque isso aí é a única recordação que eu tenho dos meus patrões. Eles morreram e deixaram para mim. Como eu não sei ler e não sei escrever, eu não sei o que significa, mas deixa aí. E o pastor insistiu: eu posso levar esse documento para testar a veracidade desse documento? Ah, pode, mas toma muito cuidado. E ele foi. E de fato, era um testamento. E os patrões tinham deixado, há 15 anos atrás, toda a fortuna que eles tinham para ela. Ela não sabia. Ela viveu 15 anos na extrema pobreza, doente, e não desfrutou dos tesouros que ela tinha. E assim, irmãos, é a palavra de Deus. Quando você não tem a mente renovada, quando os pensamentos da palavra eles não estão pairando na sua mentalidade, você deixa de desfrutar o melhor que Deus tem para mim e para você. Prosperidade, saúde plena. E aí, como é que você está? Pastor, está difícil. Vamos levando. Um dia melhora. Não, não é um dia não, é hoje. Essa melhora já veio na cruz. Toma posse. Isso é fruto de uma mentalidade. Olha só quanto tempo que eu perco deixando de viver a verdade que Deus tem para mim. Aquela mulher viveu 15 anos na pobreza. Amém? Vamos seguindo adiante. Para uma pessoa mudar o rumo da sua vida, é necessário duas coisas. Fala comigo, duas coisas. Nascer de novo e mudar a sua forma de pensar. O que adquire pensamento próspero, pensamento de sabedoria, ama a sua alma. Provérbios 19:8. Aquele que adquire conhecimento, ele ama a sua mente. Ele ama a sua mentalidade. Amém, irmãos? Vamos seguindo. Abra comigo. Agora, finalmente, Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis. Na minha versão diz, não vos conformeis. Em outra versão diz, não se amolde, ou não se enquadre, ou não normalize. A gente vive num mundo hoje que o que era errado agora é certo, e o que é certo virou errado. E muita gente está normalizando. Não, mas são novos tempos, pastor. Você precisa entender. Você precisa entender que na sua época, na minha época não, porque na época do pastor Elias, você tem que entender que lá em Minas Gerais, entende? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas o quê? Transformai-vos, diga comigo, transformai-vos com a renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Por muitos anos, eu orei por pessoas pedindo ao Senhor, Senhor, deixa gravando, aleluia. Renova a mente da Camila, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, renova. E eu acredito que o Senhor ficava de braço cruzado. Não sou eu não. É ela que tem que querer. Mas Senhor, renova, Senhor, vai ali, faz uma mágica gospel cristã, assim, tira o pensamento que não é legal e bota o pensamento. Não sou eu não. É ela que precisa querer. Irmãos, não é o Espírito Santo que vai
Espírito Santo te acorda cedo, tá? Ou de madrugada. Mas ele não vai abrir a Bíblia para você e vem cá. Não, vem cá, meu filho. Aleluia. Senta aqui. Senta aí. Ó, deixa eu abrir para você no versículo que eu quero que você... Vem cá. Não é caixinha de promessa, irmão. Não é caixinha de promessa. Você precisa subjugar a sua vontade a meditar na palavra. É você que tem que decidir. Se você não decidir, o mundo vai decidir por você. Está entendendo? Se você não decidir meditar na palavra, o celular vai começar a decidir por... Não, eu não vou usar a Bíblia de papel, não vou usar no celular. Irmão, não faça isso. Um conselho de amigo. Todas as vezes que eu vou meditar na palavra, eu decido deixar um pouquinho de lado a capa preta e pegar o celular, são as horas que mais chegam recados no WhatsApp, mais chegam notificações. Eu não vou olhar em nome de... Eu já olhei. Eu já me distraí para lá. Está entendendo? Tem o livrão? Traz ele. Medita nele. Marca nele. Pega um caderninho, um bloquinho e vai meditando nele. O celular não é uma base, é um apoio. Não, pastor, porque agora a Bíblia... Uma vez no Rio, eu sempre gostei de Bíblia grande, assim, para dizer que você é crentão mesmo, né, com as Bíblias de 3 quilos. Uma vez eu estava em Niterói indo para a igreja, e eu na rua, eu e Margarete, normalmente eu vou na frente puxando, né? Eu com aquela Bíblia dessa idade assim, embaixo do braço. E eu nem estava com roupa de pastor, estava com a roupa normal. Sabe que pastor tem roupa, né? E aí eu passando pela rua, aí as pessoas, paz do Senhor, pastor. Nunca vi. Oi, paz. Irmãos, eu passava todo domingo de manhã por infinitas pessoas. Só eu tinha uma Bíblia na mão. Mas quem me cumprimentava também era crente. Eu fiquei, rapaz, será que eu estou vivendo em outro mundo? Entende? Vai meditar? Conselho, canetinha, marca texto, tem um de cera que depois eu te indico, que é muito bom. Caderninho, vai para um cantinho separado e ó, manda bala. É proibido o celular? Claro que não. Mas se puder, dá preferência. Ah, pastor, eu não tenho, então compra. Na hora de comprar uma Bíblia. Amém? Transformai a sua mente. Olha só, não vos conformeis, você não pode se conformar. Antes, transforme, você precisa transformar a sua mente. É você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que você experimente o melhor do Senhor. Ah, porque agora Deus vai me dar... Não, porque você vai descobrir os caminhos. Entende isso? Ali é caminho para tudo, filho. A Bíblia diz assim, olhos não viram, ouvidos não ouviram, do que foi, não foi sondado a coração algum, o que Cristo tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Não, você não entendeu. Quem ama o Senhor? Então olha só o que a palavra diz. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não foi sondado em coração algum o que Deus já preparou, não é vai, é já está preparado para aqueles que o amam. E logo a seguir ele fala assim, quem senão o Espírito do homem conhece o homem? Da mesma forma, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Ele está falando de quem? Espírito Santo. O meu espírito se relaciona com outro. Mais alto. O meu espírito se relaciona com outro. O que fazem dois amigos íntimos, assim, irmão de sangue, assim, praticamente de sangue, amigo íntimo? Quando eu tenho um problema, o que eu falo com meu amigo íntimo? Vou te contar um segredo. Eu preciso desabafar.
Vou te contar uma coisa que está ardendo no meu coração. É assim ou não é? Não é assim? Sim. Olha o mistério da coisa. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração nenhum sondou. Aquilo que eu já revelei para aqueles que eu amo. Como é que é essa revelação? Através de quem? Você entende que quando você tem intimidade com o Espírito, Ele te conta segredos que ninguém mais sabe? Você quer um negócio próprio? Sim ou não? Sim. Já começou, não já? Amém. Ele vai chegar no seu coração e vai dizer para você a ideia que ninguém pensou. Sabe por quê? Intimidade. Porque amigos contam segredos para amigos. Esses segredos já foram revelados. A Bíblia diz que já foi revelado. Já foi revelado. Eu amo. Você também o ama. Então, filho, já foi revelado. Isso é fruto de uma mentalidade próspera. Amém? Quem está entendendo? Provérbios 3, 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não confie em si próprio. Irmão, confiar em você mesmo é furada. Ah, pastor, mas eu sei do que eu estou falando. Sabe não, sabe não. Não sabe. Diga assim, eu não sei. Não sei de nada. Se eu perguntar para alguns aqui que se almoçou hoje, talvez alguns não saibam mais. Ah, pastor, mas eu estudei, mas eu estou bem preparado, eu sei das coisas. Fala assim, sabe não, bobo. Sabe não. O Espírito Santo é aquele farol de carro, sabe? Que ilumina 200 metros à sua frente. Imagina uma rodovia bem escura, baixa sinalização, e você está ali por conta do seu farol. Você está dirigindo ali, então aquele farolzão ilumina 200 metros à tua frente. O que tem a 1 quilômetro de distância? Quem sabe? Hã? Quem? Pode falar mais alto? Não entendi. Quem é que sabe que tem a mais de 1 quilômetro? Ah, é? Ah, mas eu vou de pé embaixo a 140 porque a estrada é boa. Quero nem saber. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para você ter um caminho bem sucedido, você precisa andar de acordo com essa luz. A luz anda, você anda. A luz para, você para. A luz vira à direita, você vira. Vira à esquerda, você vira. Essa luz é o Espírito Santo. Ele sabe o que tem a 1 quilômetro, a 10 quilômetros. Ele sabe o que tem na tua frente para te livrar e te guardar. Mas para que eu passe por esses desafios, eu preciso andar na direção dessa luz. Amém? Eu preciso confiar no que Ele está dizendo, não no que eu acho. Um pastor lá no Rio falou assim, cara, você, para seguir Jesus, você precisa cortar sua cabeça fora. Corta seu pensamento fora e põe os pensamentos do Espírito Santo, porque aí dá bom. Do contrário, vai dar ruim. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as veredas. Reconheça sempre Deus. Irmão, se você estiver num caminho e você acha que Deus não está aqui não, então é melhor você voltar. Se você está indo numa direção que você acha que Deus falou com você, e você não está conseguindo enxergar Deus, até enxergar Deus não precisa ter situação favorável não, tá? Enxergar Deus é confiança. É confiar que Ele está. Se você está olhando, se você está vendo, e você não está conseguindo enxergar Deus ali, irmão, então, melhor você parar, perguntar Ele de novo. Provavelmente você vai ter que voltar. Porque é melhor você caminhar com Deus do que caminhar sozinho. Aliás, sozinho você não vai caminhar, vai ter sempre alguém tentando te direcionar para a furada. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos e irmãs, tudo que for verdadeiro, fala comigo, verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, fala comigo, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama e houver algo de excelência ou digno de louvor, pensa nisso. Pensa nisso. Fala para o seu irmão, tudo que for de boa índole, tudo que for puro, pense nisso. E é assim a nossa jornada, irmãos. Irmãos, não tem outra forma. A forma da gente viver uma vida plena de sucesso é sendo direcionado na nossa mente. Deixa eu te falar, se você decidir bem ser influenciado pelo Espírito Santo e deixar o Espírito Santo encher o seu espírito vai ditar para a sua mente o que ela deve pensar. Vou repetir. Se você deixar com que o Espírito Santo influencie o seu interior, o seu coração, o seu espírito. E como que eu deixo isso, pastor? Qual é a varinha mágica? Não é palavra. É intimidade, é busca. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são essas demais coisas? São as direções corretas. Irmão, você não vai precisar sentar no pudim para as coisas virem de graça. Mas você vai fazer na direção correta. O que é fazer na direção correta? É fazer, se esforçar, fazer o seu melhor, com a garantia de que vai dar certo. Eu vou entrar no negócio, será que é de Deus? Não sei, mas vou tentar, aleluia. Tento uma vez, me borracho na parede. Aí volto, agora eu vou abrir um hortifruti, aleluia. Eu acho que é de Deus, aí vai, dá tudo errado, apodrece tudo. Não, agora eu acho que eu vou abrir um açougue, aleluia. E a pessoa fica batendo de cabeça em cabeça, fica assim e não tem uma direção. E aí chega no final da vida, eu tentei, mas não consegui. Por quê? É um navio sem leme. Então, se eu deixar com que o Espírito Santo influencie o meu interior, se o Espírito Santo influenciar o meu interior, a minha mente só vai ter uma coisa para absorver, que é o que está no meu espírito. E se minha mente estiver cheia, renovada, direcionada pela influência do Espírito Santo, diga comigo assim, o meu corpo será obrigado. Você não entendeu? Diga comigo, o meu corpo será obrigado a obedecer. O corpo é um escravo. Ele faz do que... Não tem aquele ditado que diz, eu fiz o que deu na telha. O que tem na telha? Rato? Gambá? Precisa ter a influência do Espírito Santo pairando aqui sempre, 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 sempre. Eu tenho que perdoar, eu não quero, mas eu vou fazer porque a palavra diz que eu tenho que fazer. E acabou, pronto. Mas eu não quero ofertar. Eu vou ofertar porque a palavra, o Espírito Santo veio aqui no meu coração agora e me falou até o valor, pastor. Ai, meu Deus. Mas eu vou precisar. Ele falou, está falado. E pronto. Gente, deixa eu te falar um negócio, porque eu já fiz muito. Não entra em discussão com Deus, não. Você vai perder sempre. Não tente discutir com o Senhor, Vitor. Você não vai ter argumento. Os argumentos deles são sempre os melhores. Os caminhos deles são sempre os melhores. Entende? Então, se o meu espírito influenciar positivamente, a nível da palavra, a minha mentalidade, o meu corpo vai ter que se submeter. Mas eu não quero. Quer. Vai querer porque quem comanda é Deus. E ponto. Mas eu não quero fazer isso. Quer sim, eu não quero ir para a igreja, mas eu... Quer sim. Quem disse que você não quer? Quer sim. É assim. Quem tem vontade de acordar às 6 horas da manhã, eu falo que 6 horas, às vezes quando eu preciso estar aqui às 8, porque eu moro um pouco mais longe, e tem
25 minutos de carro, sem trânsito, e ainda tem mais ou menos 1 hora para o tempo da beleza. Amém? Quem quer acordar 6 horas para vir para a igreja? Ó, vou te falar, 6 horas porque só tem um culto de manhã, hein? Por enquanto só tem um culto de manhã. Eu vim de uma igreja no Rio que tinha 4 cultos no domingo, 2 de manhã e 2 à noite. Fazia fila. Os obreiros chegavam, diáconos, chegavam na igreja 5. Que isso, pastor? O culto começava às 8. Arrumar a cadeira, limpar, varrer calçada, ajeitar som e tudo mais. Para 7 horas está tudo ok para o povo começar a chegar. Ah, mas eu não quero. A mente renovada quer o tempo todo, irmão. O que eu quero é servir. Na vassoura ou no microfone eu quero é servir. Não importa. É assim que é a nossa vida. Ah, mas isso é fanatismo. Diga assim, estou nem aí. Eu quero é servir, irmão. É que o teu serviço, só sirva a Deus, irmão. Você só serve a Deus servindo as pessoas. Não tem outro jeito. O Tiago está lá no som, não está? Pedrinho está lá na live. Estão lá servindo a Deus? Sim, mas antes estão servindo a pessoas que estão assistindo a live. Se eles não estivessem lá, as pessoas agora não estariam sendo curadas, lá do outro lado. As pessoas agora não estariam sendo transformadas pela renovação da palavra, do outro lado. Estão servindo pessoas. Os músicos, é tipo um bate e volta, vai, bum. Ah, mas só começa às 6 horas, não, pastor. 4h30, já estourando, o pessoal já está começando a chegar aqui. Não é assim? Era para ser, né? Mas está perto. Falta pouco. Falta pouco. Mas então não tem como eu servir a Deus sem servir pessoas. Isso é fruto de uma mentalidade que vai se renovando todos. Renova uma vez só e acabou? Não, é sempre. Para finalizar, abra comigo em Lucas 5, 37. Abra lá comigo, Lucas 5, 37. Aleluia. Ninguém põe vinho novo em odre velho, porque de outra sorte o vinho novo, ele romperá o odre e entornará o vinho, e o odre também se estragará. Olha que coisa interessante. O versículo diz que ninguém que cultiva, né, que fabrica vinho, põe um vinho novo num recipiente já velho. Naquela época, o vinho ele era armazenado em odres, eram sacos de couro, como sacolas de couro, que ele colocava o vinho, lacrava e deixava lá curtindo. Mas por que, pastor, que não pode colocar? O problema é o seguinte, o couro era escolhido porque o couro ele tem elasticidade. O couro novo, ele estica, ele tem uma certa tolerância de elasticidade. O vinho novo, depois de trancado ali, ele começa a fermentar. O que acontece quando ele começa a fermentar? Ele começa a dilatar, se expandir. O odre novo, o couro novo, ele permite essa elasticidade, essa fermentação do vinho. Mas se o odre for velho, significa que o couro está ressecado. O couro não aguenta mais expandir. Ele já esticou. Já viu camisa quando não é muito boa, que você lava 2 vezes, ela já começa... Cabe 2 de você às vezes. Quem já viu? Só eu que já tive camisa assim? E aí o que acontece? Se você põe um vinho novo, que ele precisa fermentar num odre velho, esse vinho novo vai fermentar, o odre não vai suportar e vai explodir. O que vai acontecer? Você vai perder o vinho e vai perder o odre que você podia também aproveitar para alguma outra coisa, para uma água, para uma coisa que não fermentasse. O que significa isso, gente? Para que a sua mente seja renovada pela palavra, preste atenção nisso.
Você precisa, diga comigo, eu preciso abrir mão dos pensamentos velhos. Para o novo entrar, o velho tem que sair. Diz a física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Sabe o que acontece? Quando você começa a receber a renovação da palavra, mas a sua mente ainda é cauterizada, religiosa, o couro está velho, sabe o que acontece? O que eu falei lá no começo? A mente sozinha com o corpo é igual a carne. Quando você começar a renovar a sua mente, pode ter certeza, a sua mentalidade vai resistir. Ela vai brigar contra a palavra. Ela não vai aceitar fácil. Porque ela está cheia de maus pensamentos. Ela vai rejeitar naturalmente. Então você precisa sujeitar também a sua mente com os pensamentos de Cristo. Então quando você começa a renovar a mente, mas a sua mentalidade, você começa a colocar coisas novas, e a sua mente, ela é cauterizada, religiosa, ela vai começar a rejeitar. E esse negócio da graça aí não é para mim não. Pode tudo? Estou falando, não é isso que a Bíblia diz. Então eu preciso abrir mão de toda a religiosidade. Diz para mim, diz comigo, eu preciso abrir mão da cauterização, da religiosidade, para que novos pensamentos, para que a revelação da palavra, presta atenção, quando eu falo novos pensamentos, eu estou falando de revelação, não é qualquer coisa que nego inventa, agora um anjo apareceu para mim aqui, disse que está tudo errado aqui para trás, agora é assim. Paulo fala que se até um anjo de luz aparecer para ele, dizendo o contrário do que ele acredita, do que está escrito, chuta que é laço. Mas se a renovação da palavra, se a palavra viva e eficaz, transformadora, começar a vir na sua mente, ela precisa ter flexibilidade, para que esses pensamentos comecem a dar frutos na sua mente. Porque senão você vai começar a pensar o seguinte, mas como assim perdoar? Ele me traiu. Ele me fez mal. Ele levou meu dinheiro todo, pastor. Levou tudo que eu tinha. Eu depois passei um sufoco danado na obra, eu perdi muita coisa. Ele acabou com a minha vida. A mente, ela vai te jogar para esse caminho. Por que você tem que perdoar? Sabe qual é a resposta que você precisa dar para sua mente? É porque ele me perdoou primeiro. Por muito mais, por muito mais. Se ele me perdoou primeiro, é para que eu também possa perdoar. Olha, Jesus te perdoou para que não haja nenhum tipo de argumento para você não perdoar. Ele te perdoou por toda uma vida inteira. Não foi de um pecado, gente. Ele te perdoou dos pecados passados, dos pecados presentes e dos pecados futuros. Os erros que você ainda vai cometer, até que Jesus volte, você já tem garantia do perdão com arrependimento. Então ele te perdoou e me perdoou para que não houvesse mais argumento. Eu já falei com você, não vá discutir com o Senhor. Não argumente com Ele que você vai perder. Então a minha mente, ela precisa estar leve para aceitar o que a Bíblia diz. E ponto. Se ela diz, perdoa, então eu não quero saber das consequências, vamos chamar de bobo, de palhação, de você... Não importa, está escrito. Crie, por isso eu falo, e continuo falando, é isso que eu faço, e ponto. Oferta ali. Mas Senhor, está apertado do meu lado. Não briga com o Senhor, não. Na maioria das vezes, o Senhor só quer, Ele já sabe o seu coração, mas Ele só quer que você também perceba como é seu coração. O Senhor já conhece o meu e o seu coração. Quando Ele permite algum testezinho, é para que a gente mesmo perceba o nosso coração. Rapaz, eu não sei se eu passei nessa não. Então, para que
essa palavra viva e eficaz, que é transformadora e que nos direciona para o caminho certo, ela precisa estar dando fruto na nossa mente. E para isso só tem um jeito: meditar, meditar, e orar, e buscar, e estar em aliança com o Senhor. E sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E todo dia é uma dose homeopática, porque a sua mente ela não vai renovar também de uma hora para outra não, tá? Senão você fica doido. À medida em que você vai dando flexibilidade, a palavra vai se expandindo. À medida em que você dá lugar para a palavra, ela dentro de você vai se expandindo. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. 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 Mateus 22, 37 vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com todas as suas forças. E eu quero te convidar a uma reflexão nessa hora. Eu quero te convidar a uma reflexão. Se algumas coisas são difíceis de entrar na sua cabeça, de encaixar, sabe? Não é você fazer com raiva, porque o Senhor mandou, não. Eu tenho prazer na lei do Senhor. É gostoso obedecer. Gente, o conceito básico de obediência é fazer o que você não quer fazer. Mas chega um ponto que obedecer ao Senhor é prazeroso. Vai lá, tá bom, e sai correndo. É prazeroso, é bom. Sabe por quê? Porque tem uma certeza de que vai chegar num bom caminho. Tem certeza de que vai chegar num bom lugar. É confiança. Irmãos, nós fomos desafiados a confiar nele. Esse é o resumo da nossa vida aqui. Mas pastor, está tudo de cabeça para baixo, não interessa. É confiança de que no momento certo, na hora certa, ele vem ao meu e ao seu socorro. É assim a nossa vida. É obedecer, crer. Fala comigo. Crer, obedecer, confiar e depender. Amém? Assim é a nossa vida, é o nosso batidão. Então eu quero te convidar nessa hora de você refletir consigo mesmo. Senhor, tem umas coisas que não estão batendo aqui na minha cabeça e tal. Eu preciso de mais coragem. Eu preciso de mais coragem para aceitar o desafio. Ah, pastor, mas Deus ele tem desafios para alguns. Trouxe você lá do Rio de Janeiro para Curitiba. O meu foi esse, vim de lá para cá, em obediência. Mas e o seu? Talvez seja para falar do amor dele para uma pessoa. Uma. E essa uma vai ganhar um bairro inteiro. Eu conheço a história do Ponyo Kshu, pastor da maior igreja no mundo. São milhões de membros. Mas a empregada doméstica dele ganhou ele para Jesus. Olha só. Ponyo Kshu, a maior igreja do mundo, aleluia. A empregada doméstica dele ganhou ele para Jesus. Olha o tamanho da missão dessa mulher. Qual é o nome dessa empregada doméstica? Quem sabe? Hã? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém nunca viu o rosto, a gente só conhece a história. Mas Deus sabe quem é. Talvez o Senhor tenha te chamado para uma missão que você acha até que seja insignificante. Mas abra sua mente. Eu me lembro dos utensílios lá do tabernáculo. E algumas pessoas querem dizer, não, eu sou o candelabro, eu estou lá cheio de hastes para lá e para cá. Não, eu sou a mesa dos pães. Não, eu quero ser a arca da aliança, aleluia. Eu quero ser a bacia lá, que lava os pés. Tem gente que é o prego da mesa, o preguinho da mesa.
E prego só é prego quando ele não aparece. Se o prego aparecer, ele machuca, ele rasga a pele, ele incomoda. Mas se não tem prego, a mesa não fica de pé, irmão. Entenda isso. Se o prego não está bem colocado, detalhe, ele só é prego de verdade quando ele é batido até sumir. E depois que some, você ainda passa uma tinta para ele sumir mesmo. Tu olha assim, cara, a mesa está inteira, está firme, zona, mas são os pregos que estão segurando. Eu não vou te perguntar se você é um irmão prego, tá? Pode ficar tranquilo. Mas talvez o Senhor tenha chamado alguns aqui para ser aquele preguinho da mesa, que dá sustentação.